esmiuça a rocha, Pai, nessa noite, ó Pai, que ela possa adentrar o nosso coração e possa, Pai, fluir e possa, Pai, trazer um avivamento, ó Pai, dentro de nós. Assim, ó Pai, pedimos o Senhor, Pai, nessa noite, fala conosco, Jesus, para que a honra e para a glória seja dada a Ti, Senhor, desde agora e para todo sempre, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. São os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, também, meus irmãos. Vamos assentar um pouquinho, meus queridos. Vamos fazer aqui uma pequena consideração antes da gente estar abrindo o texto. Nós vamos ler um pouco com os irmãos nessa noite. Mas, antes da gente falar aqui, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, onde foi lido já aqui nessa noite, no capítulo 12. E nós vamos ler aqui novamente alguns versículos que já foram lidos, para a gente começar a mexer nesse assunto importante, necessário e urgente para os nossos dias. Nós colocamos aqui esse tema do versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 12, porque queremos ter um dos dias aqui, bom, para a gente falar especificamente sobre dons espirituais. Vamos falar sobre avivamento, uma pequena introdução aqui nessa noite sobre avivamento. Amanhã, permitindo o Senhor, nós vamos ver o que acontece com uma pessoa, um grupo de pessoas em um lugar onde Deus envia um avivamento. Domingo a gente fala sobre dons, segunda-feira está no óleo, mas temos por misericórdia de Deus a direção do Espírito para aquilo que nós vamos falar aqui. Para não perder o costume, irmão, quando você acha aí 1 Coríntios capítulo 12, deixa aberto aí um pouquinho, para não perder o costume. Ano passado a gente mencionou alguns livros aqui para incentivar a leitura dos irmãos. O seu livro de cabeceira, irmão, a prioridade de leitura para o cristão, a prioridade é este livro aqui. Quem tem um livro desse? Como é que chama esse livro aqui? Hein? Bíblia Sagrada. Isso, chama Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Repete comigo. Bíblia Sagrada. Deve ser a minha prioridade de leitura. Fala, prioridade de leitura. Isso, maravilha. Mas a gente gosta de ler outros livros que nos ajudam, que nos incentiva, que nos estimula e que nos instrui muitas vezes. E para a gente aqui compartilhar com os irmãos, nós temos um pequeno livro. Eu não faço propaganda de livro, não vendo livro, nem ganho comissão de livro não, né, irmão? Não sou vendedor de livro não. Eu gosto de ler. É só para indicar para os irmãos, tem um livro pequenininho do pastor Hernandes Dias Lopes, que se chama Fome de Deus. Ele é pequenininho, é bom de ler, e eu aconselho você a comprar um livrinho desse, irmão, e fazer a leitura desse livro. Isso vai te incentivar muito, vai te abençoar demais a sua vida espiritual quando se trata de avivamento. Existe um outro livro chamado Os Caçadores de Deus, em busca do amado da sua alma. É um escritor americano, Tommy Tenney, não é o Timothy Keller. Tommy Tenney é um escritor americano. Esse livro é muito bom, irmão. Então eu também te incentivo você gastar aí, investir aí uns R$35 num livro desse. O primeiro livro uns 20 e poucos reais. Um lanche que você deixar de fazer, você compra um livrinho desse e você vai fazer uma boa leitura. Lembrando que eu não ganho para vender livro, não vendo, sou vendedor de livro não. Eu gosto de ler, E eu incentivo os irmãos. Você quer um avivamento na sua vida? Você precisa priorizar a Bíblia, mas tem muita coisa boa escrito por aí. Amém, meus queridos? Se os irmãos encontraram 1 Coríntios capítulo 12 aí, versículo 4, vamos ler até o versículo de número 10. Vamos.
Vamos ler junto? Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Repete, palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Repete, palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Repete, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Repete, dons de curar. E a outro a operação de maravilhas. Repete, operação de maravilhas. E a outro a profecia. Repete, profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. Repete comigo, dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas. Repete, variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Repete, interpretação das línguas. Agora sim, irmão, puxa mais para frente e abre aí em 2 Timóteo. E nós vamos ler o texto para a gente ministrar um pouquinho ao coração dos irmãos, aquilo que Deus tem tratado com o nosso coração. Essa pequena reflexão que nós vamos fazer aqui nessa noite, a respeito de avivamento, nasceu uns dias desses para trás, quando tivemos aí um pequeno período de isolamento, de consagração, no santo e bíblico jejum, onde alguns até tomaram conhecimento por necessidade, a gente precisa comunicar a algumas pessoas, e a gente tem procurado fazer isso. Se consagrar ao Senhor através do santo jejum, e lá meditando com o Senhor, nasceu essa pequena mensagem, reflexão para o primeiro dia dessa segunda conferência. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 16 e o 17. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e o 17. Lembrando que o objetivo, irmão, desse trabalho é o despertamento da igreja local e demais irmãos sobre a necessidade de clamarmos a Deus por um avivamento em nossas vidas e em nossas igrejas. E não só clamar, mas nos colocar na brecha para que Ele nos mande um avivamento urgente, pessoal e coletivo. Ano passado foi plantada a semente aqui. Durante este ano nós vimos essa semente germinar na vida de muitos, dentro desta igreja e também fora dela. Temos visto a semente germinando. É Deus quem dá o crescimento. Eu queria que os irmãos se lembrassem que a lista de dons que nós lemos, ela contém 9 dons espirituais, como assim Paulo os denominou, viu? Eu queria que você se lembrasse disso. Amanhã a gente fala novamente, a gente lê outra vez. Domingo a gente entra mais especificamente sobre este assunto, e deixa Deus trabalhar na nossa vida. Os irmãos encontrados, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Podemos ler a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Já que os irmãos estão de pé, vamos aproveitar a oportunidade, vamos orar mais uma vez, e mais uma vez queremos agradecer a todos que estão envolvidos nesse trabalho, todos que vieram também adorar nessa noite, a igreja local, nossa congregação em Dor da Vitória, os irmãos que vieram nos visitar aqui nessa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Pai, em nome de Jesus te damos graça. Querido Deus, nós queremos aqui, ó Pai, nos colocar diante do Senhor como instrumento e ferramenta tua, portanto, toma
o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, em especial a partir desse momento, meus lábios, ó Pai querido, que eu venha assumir, desaparecer de cima desta plataforma, daquilo que denominamos altar, e que eu venha assumir de trás deste púlpito, para que o Senhor, cabeça e Senhor desta igreja, bispo das nossas almas, o Senhor fale ao nosso coração, e que a tua palavra nos traga despertamento, que a tua palavra nos traga saúde, que a tua palavra nos traga salvação, libertação, cura e milagres, Senhor, sobre as nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, venha nos ensinar, nos instruir, venha nos repreender, nos corrigir. Que a tua palavra alimente a nossa alma nessa noite. E enquanto ministramos, enquanto falamos aqui, ó Pai, vai tocando em cada coração. Espírito Santo, tu tenha liberdade de operação neste lugar, do altar à portaria, da portaria ao altar, Senhor, aonde vai chegar o alcance da nossa voz, que chegue o teu poder, a tua glória, a tua graça, a tua unção, a tua cura e o teu milagre, em nome de Jesus. Quem orou e concorda, diga amém. Vamos só sentando, glória a Deus. Quem já está sentado, diga aleluia. Maravilha. Jesus é bom. Nós vamos correr aqui, irmão. Não vamos tentar aqui estender demais, não, mas vamos lá, vamos até onde der. Vamos falar um pouquinho nessa noite a respeito de avivamento. Meus queridos, o avivamento é uma necessidade urgente, é uma necessidade e é urgente para a igreja de Cristo nos dias que nós estamos vivendo. Eu tenho falado isso, eu tenho repetido muito isso, eu tenho pregado sobre isso. A oportunidade que a gente compartilha um pouco sobre isso. Na medida das possibilidades, a gente lê um pouquinho sobre avivamento, a gente tenta entender como aconteceram os avivamentos nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, nos tempos bíblicos do Novo Testamento, ao decorrer assim, ao longo da história da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é um assunto, irmão, que apesar de, além de nos chamar a atenção, mas é um assunto que nós entendemos e aprendemos mesmo. Porque é necessário. Aprendemos que é necessário um avivamento, que é urgente um avivamento. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo de muita frieza espiritual. Estamos vivendo um tempo de muito descaso espiritual. Estamos vivendo um tempo de muita apostasia. O abandono da fé, o distanciamento, irmão. Muitos têm se distanciado nos nossos dias dos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Isto é apostasia. E muitos, lamentavelmente, também têm se esfriado na fé. Tem acontecido um esfriamento espiritual muito grande na vida de muita gente no meio do povo de Deus. Há um desinteresse, um descaso muito grande por aquilo que é eterno, por aquilo que agrada a Deus, por aquilo que glorifica o nome de Deus. Há um descaso muito grande, há uma frieza espiritual muito grande. Nós estamos, irmão, dormindo no meio de mortos, quando a palavra de Deus diz para nós: desperta, tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. É um tempo, irmão, que é necessário não apenas falar sobre avivamento, mas orar por avivamento, acreditar que Deus pode sim produzir, gerar, trazer, fazer algo extraordinário nos nossos dias. Ele tem feito, irmão. A gente tem observado o Senhor fazendo muita coisa, mas ainda está muito pouco, muito pequeno, perto daquilo que Ele tem poder para fazer. Nós vivemos um tempo de apostasia, sim, é verdade, mas isso não impede o nosso Deus de gerar avivamento na vida de alguém. Isso não impede o nosso Deus de gerar avivamento na vida de uma congregação, na vida de um povo, na vida de uma cidade, na vida de um estado, na vida de um país, porque o Deus, irmão, que gerou avivamentos em todo o tempo da história bíblica e gerou avivamentos no decorrer da história da igreja, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. E nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Paulo falando que a Escritura, ela é divinamente inspirada, toda ela é inspirada pelo Espírito de Deus. A Escritura, a Bíblia Sagrada, por isso eu fiz questão de falar de livro aqui, mas primeiro frisar que o livro de cabeceira deve ser a Bíblia, que a leitura prioritária do cristão deve ser a Sagrada Escritura. Por quê? Porque a Escritura
Ela é divinamente inspirada e ela serve para quê? Ela é boa para quê? Ela é proveitosa para quê? Para ensinar. Ela é proveitosa para redarguir. Redarguir, irmão, significa repreender. Ela é proveitosa para instruir em justiça. A Escritura Sagrada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, e quando Paulo está dizendo homem de Deus, não está se referindo a gênero masculino, não. Ele está se referindo ao homem de Deus como servos e servas do Senhor. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, para sermos instruídos em justiça. Os requisitos, irmão, para um avivamento parte das Escrituras Sagradas. Todo movimento religioso, irmão, todo movimento religioso que não está totalmente embasado nas Escrituras não pode ser chamado de avivamento. Todo movimento religioso que não tem base nas Escrituras Sagradas não pode ser chamado de avivamento. Pode ter qualquer outro nome, menos avivamento. O verdadeiro avivamento, ele vai partir dos ensinos das Escrituras Sagradas. O texto disse que a Escritura, ela é proveitosa para ensinar, para instruir em justiça, para corrigir e para repreender o homem, para repreender a mulher, para repreender o pecador como eu e você. Se o movimento não tem base bíblica, pode ser um movimento empolgante, emocionante e até interessante, mas se ele não tem base bíblica, foge dele. Se o que está acontecendo em determinados movimentos apelidados de avivamento, mas não estão embasados na Bíblia Sagrada, foge, porque não é avivamento genuíno, não é avivamento verdadeiro. O que é então um avivamento? Avivamento, irmão, é um tempo onde Deus se manifesta de forma poderosa na vida de uma pessoa. Avivamento é um tempo onde Deus se mostra poderoso, se manifesta de forma poderosa na vida de uma congregação, que é uma congregação, ajuntamento de cristãos. Avivamento é um movimento, é um tempo de Deus, onde Deus se manifesta de forma poderosa no ministério, dentro de uma instituição cristã, genuinamente bíblica. O que é um avivamento? Um avivamento, irmão, é um tempo onde Deus se manifesta de forma poderosa no individual e no coletivo. Algo que começa no coração de uma pessoa, que se espalha para outra e para outra. Algo que se espalha no coração de uma congregação, que se espalha no coração de um ministério, que se espalha no coração das todas as demais denominações que vão buscando ter a mesma visão, que vão buscando o poder de Deus, o genuíno fogo do céu. Isso vai se espalhando de um cristão para o outro, de uma congregação para outra, de um ministério para o outro, de uma denominação para outra. Daqui a pouco, irmão, uma cidade inteira, ela está sendo varrida pela manifestação do poder e da glória de Deus. Daqui a pouco, irmão, isso pode se alastrar. Foi assim que aconteceu no passado, e é assim, irmão, que em nome de Jesus vai acontecer num tempo muito em breve, porque existe sim algumas pessoas orando por avivamento. Isso pode se espalhar para uma nação inteira. É um tempo onde Deus se manifesta de forma poderosa num país inteiro. Para quem gosta, quem já estudou ou quem já leu a respeito, em 1903, 1904, Deus sacudiu o país de Gales. Deus avivou um país inteiro. É bem verdade que é uma nação pequena, mas um avivamento verdadeiro, genuíno, dentro de uma nação inteira, ao ponto das cadeias se esvaziarem, dos operadores do direito, da justiça, da segurança pública não ter mais o que fazer, ao ponto de as tabernas, taberna é o que a gente conhece hoje como zona boêmia,
ao ponto das tabernas, dos bares e se fechando. Ao ponto, irmão, em Gales o avivamento foi tão poderoso que o dia de jogo de futebol não podia ser no dia de culto nas igrejas, porque senão ninguém ia nos estádios. Tinha que marcar as partidas de futebol no dia que não tinha culto, porque o povo ia para a igreja, o povo ia para o culto, o povo ia para adorar a Deus. Isso é a manifestação do poder de Deus que atinge. É um movimento de Deus, irmão. Avivamento é um movimento de Deus na terra, através da sua igreja. Preste bem atenção. Avivamento é um movimento de Deus na terra, através da sua igreja. É Deus movendo na terra, através do seu povo. Nós olhamos um pouquinho depois de Gades, nós vamos ver o famoso avivamento da Rua Azusa, de onde surgiu o pentecostalismo moderno, por assim dizer. Moderno, mas que começou efetivamente há mais de 100 anos atrás, há mais de 120 anos atrás. Onde um pequeno grupo de pessoas começou a orar por avivamento. Onde um pequeno grupo de pessoas começou a sentir fome e sede pela presença de Deus. E começou a clamar pela manifestação do poder de Deus. E este grupo começou a experimentar visitações poderosas do Espírito Santo, de maneira que esse grupo foi crescendo, esse grupo foi aumentando. E chegou um momento que Deus abriu as comportas do céu, derramou do seu Espírito Santo, e muitos ali começaram a ser cheios do Espírito, começaram a falar em novas línguas, como aconteceu em Atos capítulo 2, sinais, maravilhas, línguas estranhas, dons espirituais começaram a se manifestar de forma gloriosa, que chegava pessoas nos cultos, nas reuniões de oração, gente sem braço, gente sem perna, e Deus fazia crescer de forma milagrosa. Braço onde não tinha braço, mão onde não tinha mão, nervo onde não tinha nervo, membro onde não tinha membro, porque o poder de Deus se manifesta onde acontece um avivamento. Esse Deus, ele não mudou, ele é o mesmo Deus. E quem, irmão, quem provoca avivamento? A igreja. Quem provoca avivamento? Os filhos de Deus. Olha para a história bíblica. Olha para o Antigo Testamento, olha para o Novo Testamento, olha para o livro de Atos dos Apóstolos, olha para a história da igreja. Quem provoca avivamento são os filhos de Deus, mas quem realiza o avivamento é o próprio Deus. Quem provoca são os filhos de Deus, mas quem realiza é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro avivamento não pode ser fabricado pelo homem. O avivamento, ele é provocado pelo homem, mas é realizado por Deus, enviando o seu Espírito Santo. Irmão, nós podemos provocar um movimento, nós podemos provocar emoção no coração das pessoas, nós podemos, irmão, com uma boa oratória, com uma boa eloquência, com uma boa técnica, nós podemos fazer pessoas se emocionar, pessoas chorar, mas é só emoção, é só momento, não vai durar para sempre, não vai haver transformação de dentro para fora. O verdadeiro avivamento, ele não pode ser fabricado pela intelectualidade humana. O verdadeiro avivamento, ele é fabricado, ele é gerado pelo Deus poderoso, enviando o seu Espírito Santo, e ele está, irmão, aqui nesta noite em nosso meio, e ele quer gerar na minha e na sua vida avivamento. Ele quer gerar vida. Ele quer colocar a vida dele dentro de mim, de você. Ele quer colocar a vida dele dentro da igreja dele, dentro do povo dele. Aleluia. Nós precisamos, irmão, fazer uma oração ousada. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, manda um avivamento, e que ele comece em mim. Será que nós temos coragem de fazer essa oração? Será que você tem coragem de fazer essa oração? Será que eu já fiz essa oração? Será que eu tenho coragem de fazer essa oração?
Será que nós podemos fazer essa oração aqui nessa noite? Será que a gente pode virar para o Senhor e falar: Senhor Jesus, manda um avivamento e começa em mim? Será que você tem coragem de fazer essa oração? Tem? Tem mesmo? Eu não posso te obrigar a fazer. E nem vou fazer você repetir ela se você não quiser. Mas se você quiser, nós podemos fazer essa oração junto aqui nessa noite. Você que quer, faz essa oração comigo. Senhor Jesus, manda um avivamento e que ele comece em mim. Levanta a sua mão direita para o céu. Repete essa oração. Senhor Jesus, manda um avivamento. Agora põe a sua mão no peito e diz assim: que ele comece em mim. Se você foi sincero nessa oração simples essa noite, você se prepara, porque alguma coisa vai começar a mudar na sua vida. Alguma coisa vai começar a mudar dentro do seu coração. Você vai ter mais fome, mais sede pela presença de Deus. Você vai desejar mais a presença de Deus. Quem provoca um avivamento são os filhos de Deus, mas quem realiza é o próprio Deus. Como provocar um avivamento, irmão? Começando pelas Escrituras. Como assim? O cristão precisa pautar a sua vida nos ensinamentos das Escrituras. O cristão precisa pautar a sua vida nos princípios das Escrituras. O cristão precisa pautar a sua vida nos mandamentos contidos nas Escrituras, nas instruções contidas nas Escrituras. O cristão, ele precisa pautar a sua vida nas promessas contidas nas Escrituras. As Escrituras não são apenas um livro de ordenança, de princípios, de regras e normas. Não, as Escrituras são a palavra de Deus que contém normas, regras, princípios, mandamento, é verdade. Mas as Escrituras também contêm promessa, porque as Escrituras revelam o poder de Deus, o avivamento, irmão. Ele começa pelas Escrituras. Quando eu e você resolvemos andar segundo as Escrituras, porque ela é inspirada, proveitosa para ensinar, proveitosa para repreender, proveitosa para corrigir, proveitosa para instruir justiça. Para quê? Para que o servo de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Daí começa o avivamento. Ele vai nascer com base nas Escrituras sagradas. Por isso o Senhor deu ao nosso coração, ano passado, a primeira mensagem, o primeiro dia da conferência, o livro perdido. Não despreze a Bíblia Sagrada. Não vou pregar de novo sobre o livro perdido, não. Só para lembrar, não menospreze a palavra de Deus. Valorize a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela deve ser valorizada, porque ela é a inerrante, infalível, viva, eterna, poderosa, imutável, palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Irmão, como então começar o avivamento? Valorizando a palavra de Deus. O salmista disse: Senhor, eu guardei a tua palavra. Alguma tradução diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele vai dizer lá na frente: lâmpada para os pés, luz para o caminho, é a tua palavra, ó Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, ela deve ser valorizada. Nós lembramos aqui o ano passado, o texto segundo o livro das Crônicas, no capítulo 34, quando o livro da lei, que estava perdido, ele foi achado em meio às ruínas do templo, que estava sendo reformado, restaurado, nos dias de Josias. E quando aquele livro, ele foi lido diante do rei, o rei temeu, o rei se arrependeu, o rei apregoou um
um avivamento dentro de Judá e Jerusalém, porque pelo livro ele descobriu o que estava certo e o que estava errado, o que era certo e o que era errado, porque a Escritura, irmão, ela é proveitosa para ensinar, para instruir justiça, para corrigir, para repreender. E enquanto aquele livro era lido diante do rei, ele foi se arrependendo, ele foi sendo repreendido, ele tomou uma posição, e de repente esse livro está sendo lido agora, não apenas dentro do palácio, mas ele está sendo lido e ensinado para todo o povo. E houve, irmão, arrependimento, houve quebrantamento de coração, houve novamente o culto ao verdadeiro Deus, irmão. O livro perdido foi achado e ele precisa ser valorizado. Nos dias de Esdras e Neemias, houve um dia que Esdras, ele montou um púlpito para ele, botou num lugar mais alto, subiu em cima, e ele lia as Escrituras diante do povo. As Escrituras eram ensinadas, a Escritura era lida, o livro de Deus, ele era o seu conteúdo proclamado aos ouvidos de homens, mulheres, crianças, autoridades, o povo. E o povo se arrependeu e começou a se entristecer, porque estava vendo que a vida deles estava indo de mal a pior, porque estavam fazendo errado. Mas o Esdras disse: não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Houve arrependimento, quebrantamento. O livro, irmão, a palavra de Deus não pode ser desprezada. E assim veio, irmão, um tempo de refrigério, assim veio um tempo de alegria, assim veio um tempo, irmão, de culto ao verdadeiro e único Deus. Nós precisamos, irmão, das Escrituras Sagradas para nós vivermos um avivamento. Que a Escritura é a base para um avivamento. Vamos meditar um pouquinho nessa noite, daqui a pouco a gente já termina, a respeito de um texto bíblico que eu já preguei um monte de vezes, as congregações aí, lá em 12, já preguei umas 20 vezes lá em 12. Os irmãos já estão cansados de me ouvir falar, 2 Crônica 7,14. Esse texto de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, ele traz 4 segredos que Deus revelou a Salomão para a igreja desse tempo que nós estamos vivendo. Ele diz, o próprio Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, eu os ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado, e eu sararei a sua terra. Esse texto, irmão, ele para nós é revelador. Esse texto, irmão, para nós é uma instrução. Quem é o povo de Deus? A igreja do Senhor. Nos nossos dias somos considerados o povo de Deus na terra, a igreja do Senhor. E será que tem igreja do Senhor aqui nessa noite? Será que alguém aqui faz parte da igreja viva do Deus eterno nessa noite? Será que alguém aqui é membro da igreja do Deus vivo? Será que alguém aqui faz parte da igreja do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto? Se eu e você, irmão, fazemos parte desta igreja, louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra pro meu, pro seu coração nessa noite, ela vai produzir alguma coisa. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar a carne, se humilhar diante de Deus. O que é se humilhar? Se humilhar é viver na total dependência de Deus. Se humilhar dentro desse contexto, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em especial, fala de jejum, afligir a alma. Afligir a alma, humilhar a alma, se humilhar diante de Deus. Isso fala, irmão, de dependência de Deus.
Uma vida de humilhação ou de humildade diante de Deus é uma vida pautada na total dependência de Deus. São segredos para Deus gerar um avivamento, para Deus produzir um avivamento. Uma vida na dependência de Deus. O Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 15, ele disse: sem mim nada podereis fazer. Sem Ele nada podemos fazer. E o contexto do capítulo 15 é gerar fruto para o reino de Deus. Sem Ele, ninguém é capaz de gerar fruto para o reino de Deus. E Ele disse que a vara que está nele é crente, mas que não dá fruto é cortada e é lançada no fogo. A vara que está nele é crente, que dá fruto é podada para que dê mais fruto. Ele disse: sem mim nada podereis fazer. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Uma vida na dependência de Deus vai provocar avivamento, e a dependência de Deus, a humilhação, quando o texto está dizendo, também se reflete no jejum. Ficar sem comer, jejuar é ficar sem comer, é deixar de comer. Irmão, quando você faz um jejum, é como se você estivesse falando para Deus: Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, o Senhor é mais importante e necessário para mim do que a própria comida. Eu confio no Senhor. Quando jejuamos, irmão, nós estamos declarando para Deus numa atitude de submissão e humilhação na presença dEle, nos colocando na total dependência dEle, na total confiança a Ele. O profeta Jeremias disse: olha, maldito o homem que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmão, o coração precisa estar voltado para Deus. O coração do homem precisa ser um coração que se humilha na presença de Deus. Você está dizendo: Senhor, o Senhor é mais importante e necessário para mim do que uma semana de comida, do que 15 dias, 21 dias de comida, do que 3 dias de comida, do que 24 horas de comida, do que 36 horas de comida, que são, irmão, 14 dias sem comida, comparado à presença de Deus, a mim na sua vida. Quando você se humilha, praticando o santo e bíblico jejum, você está abrindo porta para um avivamento. A soberba do homem impede o avivamento. A autossuficiência do homem impede o avivamento. Eu não posso, irmão, nenhum crente pode confiar nos seus próprios talentos para que Deus faça um avivamento, não. Para que aconteça um avivamento, não. Isso é soberba, isso é prepotência, isso é arrogância. A palavra de Deus diz: se o meu povo se humilhar. Segunda coisa que ele diz: e orar. É um resumo do que pregamos aqui os 4 dias do ano passado. E orar. Oração. Todo cristão precisa ter uma vida de oração no secreto. E toda a igreja precisa orar coletivamente. Se queremos um avivamento, precisamos ter uma vida de oração no secreto. E a igreja, a denominação, a instituição que quer viver um avivamento precisa estabelecer movimentos de oração, precisa de reuniões de oração, precisa de círculos de oração, precisa de tardes de oração, precisa de manhãs de oração, precisa reunir o povo para a oração. E glória ao nome do Senhor, que dentro desse ministério, aqui nessa sede e em todo o campo, temos, por misericórdia de Deus, um movimento de oração, uma reunião de oração, uma tarde de oração, uma manhã de oração, uma noite de oração. Eu sei, é verdade, são poucos que vão lá orar, mas existe as portas abertas e alguém está lá orando.
Tem 2 orando, tem 1 orando, tem 3, tem 5, tem 10 orando, mas tem alguém orando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmão, todo cristão precisa de uma vida de oração no secreto, e toda a igreja precisa orar coletivamente. A oração aproxima o cristão da vontade de Deus. A oração aproxima a igreja dos propósitos de Deus. Quando Deus quer fazer algo glorioso na terra, nós falamos aqui o ano passado, no sábado, Ele convoca o seu povo à oração. Quando Deus quer fazer coisa grande na terra, Ele chama o seu povo para a oração. Isso é um fato constatado. A oração. O Senhor Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Foi Jesus quem repetiu as palavras do Pai: a minha casa será feita casa de oração. E Jesus, ele repete que no Novo Testamento, a minha casa, a casa de Deus, o lugar onde os filhos de Deus se reúnem, é a casa de oração. Mas deixa eu fazer uma pergunta para mexer com você aqui nessa noite: cadê os crentes na reunião de oração? Se a minha casa, casa de Deus, é chamada casa de oração, cadê os crentes nessa reunião de oração? Deixa eu te provocar mais um bocadinho aqui nessa noite. Cadê os crentes chegando mais cedo na igreja para a oração antes de começar os cultos? Irmão, a casa do Senhor é chamada casa de oração. Não é casa de entretenimento, não é casa de comércio, não é casa de show, não é casa de espetáculo. Não, é casa de oração. Cadê os crentes subindo o monte para a oração? Eu fico observando algumas exigências com os que já estão mais cansados, mais calejados. Mas tem um monte de crente novo que tem vigor, que tem energia, que pode subir as montanhas para buscar o Senhor em oração nos montes, mas não vai. Tem um povo ficando cansado. E quem vai substituir esse povo lá no monte para clamar? Quem vai subir as montanhas? Quem vai cortar a lenha? Quem vai clamar até que o Senhor dos altos céus ele venha com o seu poder, com a sua glória, e traga o seu poder sobre a vida da igreja, sobre a vida de uma cidade como essa de Miraí, por exemplo. A oração. Se o meu povo orar, o Senhor diz que vai ouvir. Há uma promessa: o Deus do céu responde a sua oração. Você pode pensar até que não, mas começa a ter uma vida de oração para você ver, você vai ter experiência com Ele. Passe a orar mais, que você vai ter experiência com Ele. Passe mais tempo sozinho com Ele no lugar secreto da oração, e você vai viver experiências extraordinárias com Ele. Você vai sentir às vezes, irmão, Ele sussurrando alguma coisa no seu ouvido. Vai ter dia que você vai estar de joelho dobrado orando, irmão, e você vai sentir uma mão pegando no seu ombro, alguém te sustentando, alguém dizendo: vai, porque eu sou contigo. Você vai olhar e não tem ninguém, você está sozinho, porque foi a mão de Deus que tocou em você naquele lugar. A negligência do crente da igreja, a prática da oração, também impede o avivamento de acontecer. A autossuficiência impede o avivamento de acontecer. A negligência na prática da oração impede o avivamento de acontecer. Impede o avivamento de acontecer. E outra coisa, pelo amor de Deus, estou apontando dedo para ninguém, porque eu não subo um monte com ninguém aqui. Mas às vezes eu subo sozinho e olha lá. Mas quando for subir o monte, pelo amor de Deus, sobe o monte para orar, tá? Quando for subir a montanha, já que você se disponibilizou a sair da sua casa, a andar na chuva, andar no frio, andar no sol, só para orar, tá?
Vai para a montanha e dobra o seu joelho e vai falar com Deus. Não é tempo não. Vai fazer igual estão fazendo por aí não. É lugar de oração. É lugar de falar com Deus em secreto. É lugar de clamar ao Eterno. É lugar de buscar a presença do Senhor. A negligência do cristão e da igreja para a adoração também impede o avivamento. Outra coisa que está escrito no texto: se humilhar e orar. Eu vou pular uma e depois falo dela. Deixa eu pular para se arrepender. É outra coisa que precisa acontecer na vida do cristão. O cristão precisa se afastar dos seus maus caminhos. O cristão precisa experimentar um arrependimento verdadeiro, uma mudança de mente. Paulo, ele escreveu: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, não vos conformeis com este mundo, na versão que é mais comum entre nós, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É necessário arrependimento. Segundo Crônicas 7,14, irmão, é palavra de Deus como receita para a igreja e para o cristão experimentar avivamento na sua vida. A confissão e o abandono do pecado abre caminho para Deus operar poderosamente. O Salomão escreveu: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28,13. Mas aquele que confessa, aquele que deixa o pecado, esse é aquele que alcança misericórdia. O Senhor disse: ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala, Deus fala na boca do profeta: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, tampados, surdos, para que não possa ouvir. Nós gostamos dessa parte, esquecemos do segundo versículo. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Santidade ao Senhor. Foi a última mensagem da segunda-feira do ano passado. Nós pregamos aqui. A santidade convém à casa do Senhor. Arrependimento, abandono do pecado, confissão, tristeza pelo pecado praticado, vai atrair a presença de Deus, vai atrair o poder de Deus, vai abrir a porta para um avivamento. Irmãos, uma das coisas que impede avivamento é exatamente o pecado não confessado. Impede Deus de agir, interrompe a oração, interrompe o fluxo da oração, impede a resposta da oração de chegar. A oração, ela até sobe, ela até vai, o Senhor até escuta, mas por causa do pecado, ele, santo como é, ele se vê impedido de enviar a resposta. Pecado não confessado é uma das coisas que também impede um avivamento de acontecer na vida de uma pessoa, na vida de uma congregação, na vida de uma igreja, de um ministério, de uma instituição, numa cidade, no estado, no país. Pode observar, todo movimento de avivamento na Bíblia Sagrada e na história da igreja, primeiro teve oração, jejum, consagração, humilhação diante de Deus, dependência de Deus. Os homens iam orar ao Senhor por avivamento, eles pediam a Deus: Senhor, me dobra. Ele estava falando com Deus: Senhor, mói eu, quebra eu.
Era isso que ele estava falando com Deus. E faz de novo. E Deus vinha com avivamento. Deus vinha com o seu poder. E por último, para a gente terminar aqui nessa noite, orar, se humilhar, orar, buscar a minha face. Eu pulei esse de propósito. Deixar essa para a gente terminar. Buscar a minha face. Buscar a face do Senhor significa manter um relacionamento de intimidade e comunhão. Quando se fala de face, está falando de relacionamento. Buscar a face não é apenas orar de longe, não é apenas gritar de longe: Senhor, tu está aí, eu estou aqui. Não, é chegar perto e pedir que Ele chegue perto. É sentar na mesa com Ele, é no partir do pão, é na comunhão, é quando vai para a mesa, é quando vai olho no olho, face a face. E o Senhor quer isso. Eu tenho pregado isso, eu tenho falado isso. Eu só prego uma mensagem, eu não tenho outra mensagem para pregar. Eu só prego uma coisa só a vida inteira. Se você me escutar pregar o ano inteiro, você vai ver eu pregar a mesma mensagem o ano inteiro. Ultimamente eu só tenho pregado essa, é uma mensagem só. O Senhor tem chamado o seu povo para uma intimidade com Ele. O Senhor tem chamado o seu povo para uma comunhão profunda com Ele. É um relacionamento. Jesus disse assim: olha, eu já não vos chamarei mais servo, escravo, mas vos chamarei amigos. O servo não sabe o que o seu Senhor está planejando. O servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Mas o amigo, Deus revela aos amigos o seu segredo. Deus revela aos seus íntimos o seu segredo. A Bíblia diz que Deus revela seu segredo àqueles que o temem, àqueles que andam com Deus. Buscar a face do Senhor é muito mais, irmão, do que orar de longe, do que clamar de longe. É desejar estar face a face com Ele. Tiago escreveu que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. É ter fome e sede pela presença de Deus em você. É eu ter fome e sede da presença de Deus em mim. É eu e você temos fome e sede da presença de Deus conosco. É querer andar com Deus, é querer estar com Deus, é convidar a Deus para estar com você em todo tempo. É você querer estar perto dele todo o tempo. Não, Senhor, só fica aí um bocadinho, deixa eu sair aqui que eu quero fazer um negocinho aqui que não agrada o Senhor. Não, irmão, o Senhor anda comigo, vem comigo, Senhor, porque se o Senhor estiver comigo eu não vou pecar. Se o Senhor estiver comigo eu não vou olhar para aquilo que não convém. Se o Senhor estiver comigo eu não vou falar o que não convém, eu não vou fazer o que não convém. Buscar a minha face, o Senhor vai se revelar. Os homens, irmãos, crentes estão se tornando mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Nós temos lutado contra isso. Nesses últimos dias da vida da igreja na terra. É por isso que temos pregado, temos falado, temos conversado, temos entendido a necessidade, a urgência de um avivamento. Homens de Deus, mulheres de Deus, têm se tornado mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Isso é lamentável na vida de um cristão. Os homens têm se tornado amigos do mundo. Tem muito cristão mantendo um relacionamento de intimidade com esse sistema caído, pecaminoso que está aí fora. E a Bíblia Sagrada, não sou eu,
Como eu gosto de brincar com alguns assuntos, não foi eu também que inventei isso também, tá? Mas não foi eu que inventei não, mas a Bíblia diz, é a Bíblia, que aquele que se constitui ou que se faz amigo do mundo, automaticamente ele se torna inimigo de Deus. E não é invenção minha, não é coisa minha, é a palavra de Deus que revela isso. O Senhor fez uma promessa: buscar a minha face, se arrepender, se humilhar e orar, eu ouvirei dos altos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. É ter fome e sede pela presença de Deus em você e com você. O Senhor disse através do profeta no capítulo 44, no versículo 3, Isaías: eis que eu derramarei água sobre o cedro, farei rios no ermo do deserto. Mais para frente ele vai dizer: e derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade. Há uma promessa de Deus de um grande derramamento do Espírito Santo ainda nessa terra. Mesmo nós vivendo em tempo de esfriamento, em tempo de apostasia, Deus, Ele ainda pode derramar o seu Espírito de uma maneira gloriosa. Mas é necessário alguém com sede, porque Ele só vai derramar água sobre quem está com sede. É necessário, irmão, ter sede, buscar a minha face. É exatamente isso. Outra coisa que tem impedido o avivamento é a falta de apetite espiritual. A falta do apetite espiritual também impede o avivamento de acontecer. A autossuficiência, a negligência na oração, o pecado e a falta de apetite espiritual são coisas que bloqueiam o avivamento, são coisas que impedem o avivamento de acontecer. Eu e você, e essa igreja aqui reunida nessa noite, cada um que saiu da sua casa e veio aqui adorar a Deus, e que está ouvindo essa pequena reflexão, nós venhamos abrir o coração para esta palavra, para que Deus, Ele faça em nós, através de nós e apesar de nós, um movimento poderoso, sobrenatural nessa terra. O Senhor precisa de alguém que acredita. Se coloca de pé, por gentileza. Aí você pensa que a gente vai terminar, e você fala: já estou indo embora. Estica suas pernas um pouquinho. Aleluia. Eu não sei se deu para a banda ensaiar o louvor aí, os meninos da banda aí, para a gente cantar um hino aqui para terminar nessa noite, nesse primeiro dia. Deus, irmãos, Ele não precisa de muito não. Ele precisa de alguém que acredita e se coloca à disposição. Mas deixa eu te falar um negócio: quanto mais gente tiver acreditando, quanto mais gente tiver com fome, quanto mais gente tiver com sede, mais Ele vai derramar do seu Espírito. É verdade que não precisa de muito, mas é necessário que alguém se coloque na presença dEle. É necessário que alguém se apresente a Ele. É necessário que alguém diga: Senhor, manda um avivamento e que Ele comece em mim. É necessário. É preciso, irmão, que eu e você que ouvimos essa pequena reflexão nessa noite, vamos embarcar nessa viagem rumo a um avivamento. Irmão, vai me custar alguma coisa? Vai te custar tudo. Seu corpo, sua alma, seu espírito. Vai te custar a sua vida. Mas deixa eu te falar um negócio: ela não é sua como você pensa que é.
Nem o ar que você respira é seu. A roupa que você veste não é sua. A casa que você mora nela, ainda que você tenha escritura dela, ela não é sua. O carro que você anda nele, ainda que você tenha documento colocado no seu nome, placado no seu nome, ele não é seu. O mantimento lá dentro da sua despensa não é seu. Os filhos que você tem não são seus. A esposa que você tem não é sua. O marido que você tem não é seu. Não, é tudo de Deus. É tudo do Senhor. O dinheiro que você tem lá na conta bancária não é seu, é de Deus. O trabalho que você exerce não é seu, ele é de Deus. Foi Ele que abriu a porta para você. Foi Ele que te deu graça, foi Ele que te deu saúde, foi Ele que te deu disposição. Foi Ele que abriu a porta, você passou por ela. Tudo é dele, é necessário devolver para Ele o que é dele. Acabou aí os microfones aí? Meu Deus do céu, arruma um microfone aí para essas irmãs aí. Fabrica um aí. Aleluia. Eu te convido nessa noite, irmão, a embarcar nessa viagem rumo ao avivamento. Eu te convido a mergulhar mais fundo nos rios de Deus. Eu te convido a fazer esta oração nessa noite. Senhor, manda um avivamento. E que Ele comece em mim. Toda a Escritura, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir justiça. A Escritura Sagrada, ela te ensina, ela me ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estiver pronto aí, vocês avisam eu. Vamos orar nessa noite, vamos louvar, vamos adorar nessa noite. Nós temos mais 5 minutinhos aqui para aproveitar esse momento, irmão. Guarda essa reflexão, guarda essa palavra no seu coração. Enquanto eles vão completando ali, será que a gente pode fazer aquela oração de novo? Você tem coragem? Senhor Jesus, faz comigo, Senhor Jesus. Manda um avivamento. E que Ele comece em mim. 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 Fala assim, Senhor. Se esse avivamento já começou na minha vida, que ele continue. Senhor, se esse avivamento já começou na minha vida, que ele pegue em quem está do meu lado, que ele pegue em quem está à minha volta, que ele contagie as pessoas que eu convivo com elas. Peça ao Senhor nessa noite, vamos adorar. O que se pede, oh, meu Deus. Aleluia. É Ana. Folha e pó, o que não serve pra usar. Vagueia só e peça ao Senhor nessa noite. Vive só. Fala com Deus e deixa Deus falar o seu coração. Medita um pouquinho na letra desse louvor, irmão. Deus tem uma palavra, irmão, para minha vida e para a sua vida. É inevitável, irmão, é inevitável. Não dá para voltar para trás. Não dá, irmão, não dá para recuar, não dá para retroceder. Não. Você já chegou até aqui, então continua. Você chegou até aqui, então avança. Vai mais fundo. Vai mais longe. Você vaso de valor, uma excelência de glória sendo depositada sobre a sua vida. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor. E se você disser pra mim, olha aí, que já foi vaso, está quebrado, meu Deus, e por enquanto está assim. Mas Ele está te chamando para o meio. Ele está te chamando para o meio. Eu prefiro Ele está te chamando para mais.
que Ele o está te chamando para oleiro perto. está aqui. Ele está te chamando para mergulhar. Vai mudar o seu estado. E você foi chamado, escolhido. Você é especial. é especial. Você é único. Quem te deu a vida Você é único. forma, não fez outro Que o avivamento igual. comece na sua vida. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém No coração. do coração De quem? De quem? De quem? O avivamento, o despertamento, a vida de Deus está sendo depositada, está sendo derramada na sua vida. Ele está aqui nessa noite. Ele quer te usar na terra. Ele quer te dar dons espirituais. Ele quer te batizar no Espírito Santo. Ele quer te levantar nessa terra. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar os seus lábios. Ele quer usar as suas mãos. Ele quer usar os seus pés. Ele quer usar a sua mente. Ele quer te usar. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você é alguém. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você adora, 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 adora. O tempo está acabando, mais 2 minutinhos, só mais 2 minutos e nós vamos embora. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Se coloca à disposição do Eterno. O avivamento vai chegar na sua vida. O poder de Deus vai vir na sua casa. O poder de Deus vai descer lá no seu quarto de oração. De Deus. É alguém Senhor Jesus. do coração de Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Manda um avivamento e que ele comece em nós. Manda um avivamento que ele se espalhe através de nós. Manda um avivamento que ele se espalhe através dessa igreja. Mande um avivamento e que ele se espalhe através dessa cidade. Senhor, manda um avivamento urgente. Senhor, é o grito de socorro da nossa alma. Senhor, no ano passado esta igreja gritou por socorro. Esse ano nós clamamos por socorro por esta cidade, Senhor. Esse ano quem clama pelo teu socorro é a cidade inteira. Esta cidade clama pelo avivamento, Senhor. Essa cidade grita por avivamento, Senhor. Essa cidade, Senhor, ela clama, ela chora por avivamento. Pai, que ele venha e que ele comece em nós e se espalhe através de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Quem fez esse monte de oração corajosa, diga amém. Assenta no glória ao nome do Senhor. Amanhã, permitindo Deus, a gente vê o que um avivamento provoca. Amanhã a gente descobre o que acontece quando o avivamento vem. Então vem amanhã para você descobrir. Amém. Glórias a Deus.